Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título A Salvação e o Advento do Salvador. Deus, antes da fundação do mundo, já providenciara o plano de salvação da humanidade. E esta salvação veio por meio do sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, tendo sido anunciado profeticamente nas páginas da Bíblia o nascimento físico de nosso eterno Salvador através de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Nesta lição, estudaremos sobre o contexto profético do nascimento de Jesus, as profecias do Antigo Testamento sobre a vinda do menino Jesus ao planeta Terra, finalizando então com os fatos ocorridos antes, durante e depois do nascimento de Cristo. Vamos então, neste ponto da lição, ver o contexto profético do nascimento de Jesus. Antes de tratarmos das profecias propriamente ditas sobre o nascimento de Jesus e a vinda do Salvador e Senhor da humanidade ao planeta Terra, vamos tecer importantes comentários sobre a pré-existência de Jesus Cristo com o Pai através da eternidade, tipificando-o como um ser autoexistente e que não foi criado. Em nosso primeiro comentário, nós podemos afirmar que Jesus Cristo não tem princípio de dias e nem fim de existência. Portanto, sempre será eternamente o mesmo. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 7, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Portanto, aqui Melquisedeque, um tipo de Cristo, é registrado como sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus, ou seja, autoexistente, eterno. Ainda na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Como segundo comentário, indubitavelmente podemos dizer que Jesus Cristo já existia antes da fundação do mundo. Ele já existia antes de Abraão e de todas as coisas criadas, sendo as suas atividades eternas. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1, do versículos 1 ao 3, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele
nada do que foi feito se fez. Ainda em João capítulo 8, versículo 58, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ainda em João capítulo 17, versículos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, do versículo 17 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Portanto, aqui, este contexto profético do nascimento de Jesus nos coloca na condição de que, ou coloca Jesus na condição de autoexistência, de não ter princípios de dias e nem fim de existência, e que ele já existia antes mesmo da fundação do mundo. Passemos a falar agora sobre o nascimento de Jesus profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus se daria em forma corpórea, revelando então a sua humanidade, um homem perfeito, e também se revelaria como um Deus forte para lutar e vencer as hostes malignas, firmando o juízo e a justiça de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 3, aí nós temos a primeira profecia do Salvador. Gênesis 3, 14 e 15 diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, esta inimizade entre a descendência de Satanás e o descendente da mulher, tipificado em Jesus Cristo, é um ato profético
da vinda de Jesus para salvar a humanidade. No livro de Isaías, capítulo de número 9, Isaías, capítulo de número 9, versículos 6 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Jesus também foi profetizado no Antigo Testamento de que ele nasceria de uma virgem e o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nome do Salvador seria Emanuel, Deus conosco, e nasceria de uma virgem. Isaías, capítulo 7, versículos 13 ao 14, diz assim: Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. A nacionalidade, tribo e linhagem de Jesus. O Senhor Jesus teria a sua nacionalidade judaica confirmada na descendência de Abraão, Isaque e Israel, da tribo de Judá, da linhagem de Jessé, pai do rei Davi. No livro de Isaías, capítulo 11, versículos 1 ao 5, diz assim: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos na terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A sua justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Gênesis 49, capítulo 49, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aqui estava a se referir a Jesus. Ainda em Gênesis, capítulo 22, versículo de número 15 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 22, 15 ao 19. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras
te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Ou seja, aqui há uma alusão direta de que Abraão, ao ser provado pelo Senhor, sacrificando o seu filho Isaque, Deus demonstrou também que provê a humanidade através de seu Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, como sacrifício para salvar a humanidade. Portanto, aqui há uma tipificação de que a nacionalidade, tribo e linhagem de Jesus seria judaica, do ramo ou da linhagem de Abraão e também de Jessé, pai do rei Davi. O lugar de nascimento de Jesus. A Bíblia Sagrada aponta Belém, cidade onde o rei Davi nasceu, como a cidade que daria ao mundo o seu Salvador, o Senhor Jesus. E esta profecia de que ele nasceria em Belém está no livro de Miqueias, ou seja, um dos profetas ditos menores, capítulo de número 5, Miqueias, capítulo de número 5, versículo 2. Miqueias, capítulo de número 5, versículo 2, assim diz a palavra do Senhor. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A data de nascimento de Jesus. Dionísio, um monge comissionado pelo Papa no século VI, estabeleceu um calendário em todos os acontecimentos históricos, datados a partir do nascimento de Jesus. Na época do nascimento de Jesus, o Império Romano dominava Israel, e o calendário romano adotado pelas nações tinha o ano 1 como o ano da fundação de Roma. Estudos atuais constataram que Herodes morreu em 750 ano urbis e Dionísio fixara a data do nascimento de Jesus em 754 ano urbis. Portanto, depois da morte de Herodes, o que contradiz os relatos bíblicos, logo acredita-se que Cristo nasceu em 4 ou 5 antes de Cristo, do nosso calendário. Isto é, Jesus nasceu em 749 ou 750 do ano urbis. Portanto, aí é uma diferença de 4 anos antes do marco 0 aqui do nosso calendário. A anunciação do nascimento de Jesus. O anjo Gabriel aparece a Zacarias e anuncia o nascimento de João Batista, em primeiro lugar. Ele, então, este anjo, ao anunciar ao sacerdote Zacarias, no interior do templo, que Isabel, sua esposa, no caso a esposa de Zacarias, daria a luz ao profeta João Batista, como precedor de Jesus,
E este, João Batista, é quem anunciaria ao povo a vinda do Messias, o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Portanto, agora nós estamos a falar exatamente sobre a anunciação do nascimento de Jesus já em um Novo Testamento. E este anúncio, melhor dizendo, começou lá em Lucas, está registrado no primeiro capítulo de Lucas, do versículo 5 até o versículo 25. Há uma menção direta onde o anjo Gabriel fez o anúncio do nascimento de João Batista e predições referentes a ele como o predecessor, ou seja, aquele que anunciaria a vinda do Messias. Este mesmo anjo Gabriel aparece então na sequência à Virgem Maria e anuncia o nascimento de Jesus. O anjo Gabriel anuncia a Maria que ela foi a bem-aventurada, escolhida, para ser a mãe do Filho de Deus, onde em seu ventre seria concebido pelo Espírito Santo o Filho do Altíssimo, que se chamaria Jesus, o Salvador da humanidade, e que reinaria a partir do trono de Davi. A ela também foi anunciada a gravidez de Isabel, e Maria, como exemplo de serva fiel, se prontificou a realizar a vontade do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Na sequência do registro de Lucas, Maria visita a Isabel. Maria, ao visitar Isabel e ao saudá-la, a criança que estava no ventre de Isabel, no caso, João Batista, exulta de alegria, confirmando a presença do Salvador naquela casa. O Senhor Jesus, no ventre de Maria, que muito agradecida, entoa um cântico de gratidão ao Senhor. Isto está registrado Lucas capítulo 1, versículos 39 ao 56. Registra ainda a Bíblia, nesta sequência de capítulos, o nascimento de João Batista e o cântico de Zacarias.
nasce João Batista, e Zacarias sai de sua mudez por obra de Deus e com alegria confirma o nome do menino como João, segundo o anúncio do anjo Gabriel, e Zacarias, com o coração cheio do Espírito Santo e de alegria, entoa um cântico ao Senhor em agradecimento a esta tão grande bênção. Em seguida vem o nascimento de Jesus Cristo. O evangelista Lucas narra com argumentos históricos e espirituais o nascimento do Salvador Jesus Cristo na cidade de Belém, dando início ao plano de salvação da humanidade com a vinda do Senhor Jesus entre os homens como homem perfeito. Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e faixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Portanto, aqui então nós temos o cumprimento da profecia do nascimento de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E também a profecia do nascimento de João Batista, aquele que iria anunciar no deserto a vinda do Messias para salvar a humanidade. Logo após o nascimento de Jesus, ele recebe a visita dos anjos, que foram testemunhas desse nascimento, visita de pastores que estavam no campo, bem como também a visita dos magos. Todos estes personagens, estes agentes, para adorar ao Senhor. Já que aquela data era, na minha opinião pessoal, a primeira revolução espiritual do mundo, a vinda de Jesus para salvar toda a humanidade dos seus pecados e das consequências de condenação eterna. O nascimento do Senhor Jesus se consolidou num fato mais marcante da humanidade, dividindo a história humanística no antes e depois de Jesus. Com o nascimento de Jesus na pequena cidade de Belém, se anuncia então a vida do Messias para a salvação de todos os homens. Simbolicamente, todas as classes sociais da época, representadas pelos pastores, os servos, e pelos reis magos, os nobres, bem como pelos anjos celestiais, se fizeram todos eles presentes no local de nascimento, de frente a uma manjedoura, para adorá-lo. Além da grande, como já falei, milícia de anjos, que, louvando a Deus, ratificaram a presença do Salvador e Senhor Jesus na terra. Na sequência aí da vida de Jesus, passamos então à circuncisão de Jesus e a sua apresentação no templo. Conforme a lei de Moisés prescrevia,
porque a palavra de Deus diz que Jesus cumpriu toda a lei por nós. Então Jesus foi circuncidado ao 8º dia e apresentado no templo em consagração de sua primogenitura e oferecido então o sacrifício. Lucas capítulo 2, versículos 21 a 24 diz: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ainda como acontecimentos deste célebre nascimento de Jesus, nós vamos então agora contemplar o cântico de Simeão e a profecia de Ana. O Espírito Santo revelara a Simeão que este não morreria, ou seja, que ele não morreria, sem antes contemplar visualmente o Cristo, o Salvador, sendo a promessa confirmada, onde Simeão pôde ver Jesus e entoou um cântico exaltando Jesus ao mesmo tempo. Uma mulher viúva de 84 anos profetizava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Isto está escrito em Lucas capítulo 2, versículos 25 ao 38, que diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, ao qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Portanto, neste ponto aqui, nós temos a compreensão clara da profecia no Antigo Testamento e em o Novo Testamento, da vinda do Messias,
o Salvador da humanidade, bem como o cumprimento desta profecia com os diversos eventos, desde a anunciação do nascimento de Jesus, feita pelo anjo Gabriel, até a apresentação de Jesus, a circuncisão e a apresentação de Jesus no templo, e também o cântico de Simeão, e também a profecia de Ana, ratificando então Jesus como sendo o Messias, o Salvador da humanidade. Ou seja, houve aqui então o cumprimento do anúncio da salvação e o advento do Salvador. Apesar disso, o judaísmo não reconhece no nascimento de Jesus o Messias que haveria de vir. Homens piedosos reconheceram Cristo como uma promessa messiânica, tais como os pastores, os reis magos, Simeão, a profetisa Ana, Zacarias, Isabel, João Batista e outros. Homens ímpios, movidos pelos seus interesses pessoais de poder, domínio, riquezas, não reconheceram Jesus como Messias, tais como Herodes, Anás, Caifás, os fariseus, sacerdotes judaicos e outros. Jesus cumpriu toda a lei do judaísmo, pelo fato de não ter pecado, não sendo o cristianismo uma derivação do judaísmo, mas a ratificação e consumação das promessas contidas na lei, nos salmos e nos profetas. No Evangelho de Jesus, ainda, segundo escreveu Lucas em seu capítulo 24, versículos 44 ao 49, diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Concluindo a nossa aula de hoje, a Bíblia Sagrada, nos registros de suas páginas, nos apresenta de forma detalhada Cristo, o homem perfeito, explicitando o seu nascimento como o início histórico e espiritual da presença do Salvador em carne entre nós, para a consumação do plano redentor de Deus para a humanidade, através da morte e ressurreição de Cristo na cruz do Calvário, para o perdão dos pecados dos homens e livramento da condenação eterna. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.